uma honra, tá, dividir essa manhã com outras inspirações nesse mês tão importante de dar visibilidade à pauta trans, LGBT e a presença de mulheres negras, trans, também construindo projetos alternativos, né? Nós precisamos de mais de nós para superar esse desastre que é ter agora à frente da nossa nação um presidente que debocha do lugar que está, e pior do que isso, né? Tem agora números reais e dólar, né? De quanto valeu a vida de cada um dos brasileiros que perderam seus entes. É catastrófico, e é por isso que nós estamos aqui, inclusive, para dizer que estamos chegando para reconstruir uma democracia que até agora não nos reconhecia, né? Exatamente. Muito bem, obrigada, mulher. Ó, se você puder virar seu celular assim, Sim. nessa posição, isso. Ah, ficou melhor. A gente aí ficou mais perto. Isso. Eu queria muito saber da Andréia o seguinte: vocês se lembram, no dia 8 de junho, foi assassinada a Kathleen, uma garota de 24 anos, grávida, né? Designer de interiores, com uma vida inteira pela frente, no Rio de Janeiro, tomou aquela fuzilada da polícia militar, do governador Cláudio, e a Andréia fez na realidade, ela pediu 1 minuto de silêncio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ela foi hostilizada ali pelos colegas deputados. Eu queria saber, Andréia, como foi a sua reação depois desse dia? Como é que você passou a reagir em relação àquela hostilidade dos seus colegas? E para quem não acompanhou, que você contasse um pouquinho como é que foi. Você fez o pedido de silêncio pela Kathleen, e aí como é que foi a reação e como é que está hoje? Então, Patrícia, que bom poder ter estrutura emocional para falar disso, né? Porque a gente já estávamos, todas nós mulheres, já se sentindo fuzilada com a morte da Kathleen, né? É dizer que fui até o plenário para desabafar também essa dor de quem milita há anos pelo abolicionismo penal, contra o encarceramento em massa, contra as ações violentas do Estado que se ausenta dos territórios periféricos, historicamente ignorando a cidadania do povo negro. Então, eu fui até o plenário e disse disso. O que fundamenta uma operação policial despejar bala no meio do dia em um território para dizer que estava ali enfrentando o tráfico ou levando paz? E por que é que essas operações policiais, elas sempre levam à letalidade, quando, na verdade, deveriam e são treinados para trabalhar com uma inteligência para reduzir a violência, para garantir a segurança de quem vive nesses territórios? Essa fala, que eu sempre associo a isso, a um projeto genocida de extermínio da juventude negra nos territórios empobrecidos e vulnerabilizados, foi lido pelo coronel Sandro, um coronel que passou 40 anos da sua vida, né, nesse lugar administrativo da polícia. Ele, extremamente incomodado com isso, pega o microfone logo depois para dizer que eu estava dizendo asneira e que, na verdade, eu deveria voltar a estudar, que eu tinha que estudar mais. Esse questionamento, principalmente de nós, mulheres negras, quando estamos em espaços em que a gente tem direito de voz, porque a mãe da Kathleen não teve direito de voz, a mãe da juventude, as mães órfãs, né, que não tem direito de ser mãe, a criança que estava no ventre da Kathleen, não teve direito à fala. E essa tentativa de silenciar, ela vem sempre associada a essa crítica da capacidade intelectual do negro, da capacidade de elaborar a política pública, de analisar a política pública e não ser só alvo da política pública. Então, eu
como advogada popular, que fiz sim, direito pelo ProUni, pelo sistema de cotas, consigo e tenho condições legítimas de avaliar a política pública e dizer que, nesse momento, a política de segurança pública é uma política genocida que não reconhece a cidadania dos negros que estão vivendo na periferia. Isso incomoda, porque até então as narrativas que estavam na Assembleia Legislativa, Patrícia, eram concentradas na mão de homens brancos e herdeiros da política. Não, é a primeira vez que a Assembleia aqui em Minas Gerais tem mulher negra como deputada. Não consegue naturalizar a presença de negros que não estejam na limpeza dos banheiros, né, nos serviços gerais, ou guardando e lavando o carro, porque isso é a maioria na Assembleia Legislativa. Então, eu, sim, fui empregada doméstica, criada e educada para cuidar e para limpar, superar tudo isso, não num processo de resiliência isolado, mas uma construção coletiva em que outras mulheres e outros negros, desde as primeiras manifestações de negros e negras no Brasil, por garantir que a gente tenha dignidade e espaço de letramento para o nosso povo, estou na Assembleia Legislativa trazendo a voz das empregadas domésticas que não têm direito agora ao isolamento social. Estou na Assembleia Legislativa dizendo que a maioria do nosso povo continua sem acesso à terra, sem acesso à moradia, e que ainda naturaliza que o corpo da mulher negra pode ser apropriado por qualquer um, que é objeto, e que a gente não é cidadão. Então, essa narrativa de que eu tenho que voltar a estudar e me comparar a um asno, dizendo que eu faço só asneira, é uma tentativa de silenciar. E só para concluir a pergunta que você trouxe, isso choca, porque até na hora de olhar no estatuto, nas normas da casa, o que é que está acontecendo no parlamento, e quanto a violência política ela vem sempre associada a críticas que diminuem a gente, e que muitas vezes, para responder isso, você tem que buscar, dentro das regras da casa, aonde está o limite da opinião política desse sujeito, e quando é que ele está violando o meu direito de ser parlamentar e de ocupar a casa. Com isso, nós recebemos bastante solidariedade das mulheres, principalmente, de parlamentares da casa, que também já foram atacados por esse parlamentar, e imediatamente agiram no sentido de cobrar que a Comissão de Ética da Casa analise a situação e que responsabilize esse parlamentar por tentar impedir que outra parlamentar exerça o seu trabalho, que é essa tentativa exaustiva e ostensiva de quem não aceita mulheres e negros ocupando espaço de decisão. Andréia, você fica encarregada de voltar para nos informar o que a Comissão de Ética vai fazer em relação a esse deputado preconceituoso, ultrapassado, deve ser um homem horroroso, feio, né? Demodê. Então, você conta para a gente. Olha, nós estamos aproximando do final do programa, do nosso horário, então eu queria ouvir de vocês, Lins e Andréia, o mandato de vocês é muito importante para essa luta agora de enfrentamento ao Bolsonaro, sobretudo quando as provas começam a aparecer de corrupção na compra de vacina. Bolsonaro deixou muito claro que a vida de um ser humano no Brasil não vale $1, né? Eles estavam ali negociando $1 a mais por vacina, de $1 de propina, né? Que como se a vida humana com esse $1 estava tudo certo, tudo bem. Eu queria saber das duas mandatas, né? Das duas ações de vocês, o que é que vocês vão fazer no sentido de organizar manifestações de rua, de fazer pronunciamentos no parlamento? Como é que vocês vão direcionar a partir do surgimento dessa linha de investigação aí que aponta para a corrupção do governo Bolsonaro? Nós estamos aqui sempre participando dos atos. Acho que é importante jamais tirar da mão do movimento social esse grande anúncio. Mas mais do que participar dos atos puxados pela sociedade civil,
Nós temos também provocado que nos atos tenha pautas concretas. Eu fiquei muito preocupada com os atos, por exemplo, em 2013, em que haviam pessoas indo para as ruas sem uma bandeira, sem uma ação positiva. Então, a gente tem conversado muito, principalmente com as mulheres. Aqui em Minas Gerais tem um movimento forte de indígenas, aldeados e não aldeados, que tem se juntado e vai se juntar no ato agora, sábado, para dizer não ao projeto de lei que está na Câmara Federal, abrindo o marco regulatório, questionando o marco regulatório das terras indígenas. Aqui também tem um movimento forte de enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, lutando pelo piso de salário. Mesmo na pandemia, a gente vê que essa classe trabalhadora, majoritariamente composta por mulheres, trabalhando por menos de salário mínimo, mesmo colocando a sua vida em risco. Então, a pauta da segurança pública, uma segurança cidadã, é algo também que a gente tem provocado. Então, assim, eu, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, recebendo as imensas denúncias que estão sempre voltadas pela ação ou omissão do Estado, a gente tem feito um movimento de orientar os territórios que a gente atua, principalmente eu estou nas ocupações urbanas, nos territórios tradicionais, quilombo e aldeia, dizendo que o Fora Bolsonaro é também exigência de um projeto que caiba as enfermeiras, que caiba os indígenas e que caiba as mulheres negras. Então, a gente tem feito uma movimentação no sentido de conscientizar o que Estado nós queremos, que nação nós queremos. Então, o movimento é isso. Temos somado e conscientizado da importância de ir para a rua com pautas concretas. E o meu celular está 1 minuto aqui, então também agradecer, e se eu não conseguir voltar, só vitória. Estaremos nas ruas hoje também para defender que os indígenas têm direito à sua terra, pela sua memória, e não por uma legislação que vem agora para derrubar essa memória e essa originalidade de quem já estava aqui antes de nós chegarmos.